E os vênetos querem sair da zona do euro? A gente vai falar um pouco disso nesse vídeo aqui. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações e compartilhe o conteúdo para quem se interessa. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lengua Mare, para você sempre trazendo, enfim, assuntos relevantes, importantes e interessantes a respeito da nossa cultura, a respeito das nossas questões, na verdade, principalmente nós que somos descendentes de vênetos. Bem, isso aqui é uma coisa que eu sempre quis abordar, né, aqui no canal, e eu sempre falo com muitas outras pessoas, uns são a favor, outros são contra, né? Por exemplo, a saída dos países aí da zona do euro. O que acontece é que sim, existe esse sentimento aí de revolta contra, né, a zona do euro, contra o próprio euro em si, por parte de muitas pessoas, não apenas dos vênetos, e isso existe lá no Vêneto também. É claro que às vezes fica um pouco difícil para nós, para a gente entender, né? A gente diz, mas qual que é a vantagem em sair da União Europeia, né? Veja como está aquele que saiu, aquele que não está, mas às vezes também isso é fácil a gente chegar num veredito quando nós não vivemos ali. Não estou defendendo nada, enfim, isso aqui é uma coisa que precisa estudar melhor se você quiser defender algum lado ou o outro. Mas o fato é que a gente nunca tem a noção completa de tudo até não ver, até não enxergar os dois lados. Eu entendo o lado político, o lado vantajoso também de estar na zona do euro, e eu entendo porque essas pessoas não gostam de estar na zona do euro. O que acontece? Estava discutindo isso principalmente com um amigo meu, e aí eu me lembrei de pessoas lá dizendo que, por exemplo, é uma porcaria estar ali na zona do euro, em primeiro lugar porque todo mundo é comandado pela Alemanha, né? A Alemanha é a superpotência aí da Europa, e é ela que dita os rumos. Obviamente, o que acontece foi muito cômodo para os políticos desses países, principalmente para os políticos da Itália, entrar ali na zona do euro, porque isso significa que eles podem gastar o que eles não têm. E eles sempre vão ter uma bengala, que no caso é a Alemanha, para dar esse dinheiro para eles. Então, a Itália é um país que ela tem uma dívida pública, uma dívida interna enorme, gigante. A Itália, o PIB da Itália é maior do que o PIB do Brasil, e a dívida interna da Itália é o PIB da própria Itália mais meio. Ou seja, ela deve o próprio PIB mais meio, só da dívida pública interna, né? E o que acontece? Isso aqui é estimulado por conta desse sistema que, na verdade, eles podem ir se endividando, e eles sempre têm aquela bengala ali da União Europeia, Alemanha, que vai dando dinheiro. O problema é que acontece que isso, quando o euro foi estabelecido, na verdade muitas pessoas tiveram essa rusga aqui contra o euro, porque muitas pessoas perderam dinheiro naquela época, nos anos 2000. Eu vi pessoas lá falando, tinha vários amigos ali que tinham uma empresa, né, pessoas que tinham dinheiro, que quando fizeram essa conversão da moeda ficaram praticamente pobres, né? Então tem isso daqui também, pessoas que têm essa mágoa aí desse período, que perderam muito, e muitos perderam quase tudo, né? Existe essa mágoa, então são pessoas que nunca vão se recuperar, e famílias que nunca vão se recuperar por conta disso. E também existe essa situação política, que para o bom político sempre é bom você ter gastos ilimitados, porque eles podem fazer tudo, né? Eles podem promover tudo, eles podem fazer qualquer coisa sem a dita responsabilidade fiscal, que se discute tanto no Brasil, por exemplo, né? O Brasil não tem a sua dívida, a dívida interna do Brasil não é o seu PIB mais meio, né? É muito abaixo disso, então imaginem o tamanho da irresponsabilidade fiscal que esse sistema impõe, esse sistema atolou esses países. Por exemplo, a Grécia, né? A Grécia foi o primeiro país que caiu aí como um pato, que, enfim, não sei quantos PIBs aí a Grécia está devendo, e a Alemanha, obviamente, acaba socorrendo esses países, mas esses países, por conta desse sistema que eles podem sempre se endividar e se atolar cada vez mais, porque eles não dependem só deles mesmos, ou seja, eles não dependem só da sua responsabilidade fiscal, eles acabam se atolando cada vez mais numa cova que é muito difícil de sair. Nós temos Itália, Espanha, Portugal, Grécia, entre outros países aí, tá? Menos citados, que eles têm dívidas horríveis. Tá? Dívidas que são muito difíceis de serem pagas, às vezes, diria eu, dívidas impossíveis de serem pagas, e isso vai afetar o futuro do país, já afetou o futuro do país. Vocês imaginam, por exemplo, a Grécia sendo um grande país daqui 15, 20 anos?
Eu não imagino. Com as dívidas que eles têm, com as obrigatoriedades que eles têm, isso é impossível, pessoal. Vocês imaginam Portugal sendo um grande país, né? A Itália, né? Ou seja, não existe um outro caminho para esses países aí a não ser se atolar cada vez mais. Existiria, né? Existiria. Se houvesse compromisso, responsabilidade fiscal, não se teria nenhum problema de estar ali na zona do euro. Não é isso. É que o problema é que esse tipo de sistema é muito cômodo para o político que só pensa em na reeleição, né? Ou só pensa no seu governinho e aí ele vai tocando a dívida para frente. Esse é o problema. Essa falta de responsabilidade é isso, por isso que muitas pessoas lá gostariam de sair, porque elas enxergam que não há futuro, né? São países, principalmente os países do sul da Europa, países condenados e atolados em dívidas, né? Dívidas que não vão permitir a ascensão deles, como por exemplo serem uma nova potência europeia, como é o caso da Alemanha. Se a gente for parar para pensar, a Itália, depois da sua unificação, não teve mais nada relevante assim do tipo de ser potências, né? Antes da unificação da Itália, você teve aí várias potências, né, na Itália. República de Veneza, República de Gênova e vários outros lugares aí que eram potências grandiosas, e depois que virou Itália não tem mais nada, porque obviamente se tem, né, o próprio mérito, a própria culpa, e também depois desse sistema político moderno que só quer se atolar, se endividar e tocar a dívida para frente e dane-se, né? É só que a população paga, e paga caro por isso também, ok? Então, eu gostaria de deixar só essa minha contribuição nesse vídeo, espero que você tenha gostado, comenta aí o que você acha disso, você já tinha pensado sobre isso, né? Eu tentei trazer os dois lados, na verdade, tá? Obviamente um lado que nunca é discutido, que é o lado pessoal deles, do porquê que eles querem sair, e outro lado que sim, é bom, né, pela fortificação do bloco, mas tem que ter um equilíbrio aí, o político tem que fazer a sua parte, né? Não dá para ficar gastando assim horrores, nossa, um PIB e meio, isso aqui eu não sei se consegue pagar, tá? Talvez ainda consiga, mas, por exemplo, alguma hora o caminho disso é chegar a uma Grécia, é chegar a um país que nunca mais vai conseguir pagar uma dívida, e a partir daquele momento ele acaba sendo comandado pela Alemanha, por exemplo, praticamente, tá? Porque quem comanda é quem injeta dinheiro ali. Então fiquem cientes disso. O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários. É preocupante, não é preocupante? Você acha que é besteira, que não tem nada a ver, que não vai dar nada? Também comenta aí. Agradeço aí a audiência de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações. E também, se quiser contribuir com alguma coisa, aperta no botão valeu aqui embaixo. Tchau, tchau, estrucou.